Bem, galera, a atividade que foi passada da trilha do caderno de apoio, da trilha 4, função constante e função afim. Eu usei pouco a trilha, essa unidade, porque vi que o assunto estava vago até o instante, por isso que eu usei mais atividade. Mas vocês, após a leitura, entenderam a diferença quando uma função é constante e quando uma função ela é do tipo afim? Para melhor entendermos, foi criado um desafio. Mais ou menos. Uhum. Veja só. Primeiro, botando o pé na estrada. Você gosta de pizza? Já foi à pizzaria? Ele está falando a respeito de um rodízio. Um rodízio de uma pizzaria. O rodízio nessa tal pizzaria obedece a seguinte, cobra o seguinte valor. Ela cobra R$19,90 por pessoa, independentemente da quantidade de fatias que essa pessoa coma. Quanto pagaria uma pessoa se comesse 2 fatias, 5 fatias ou 8 fatias? Ela vai pagar os próprios R$19,90. Veja que é uma situação constante. Possa ser uma pessoa que coma pouco ou uma pessoa que coma bastante. Vai É pagar pelo apenas... motivo que ele é o rodízio, né? Uhum. Tipo, você pode comer tanto muito, tanto pouco, você vai ter que pagar os mesmos R$19,90, né? Então, esse valor cobrado, nesse caso, é uma situação de uma função constante. Quer dizer, que não vai variar o valor, vai ser constante esse valor, R$19,90. Aí, ó, o desafio 1 era fácil. Na primeira unidade, que nem vocês viram, você aprendeu o conceito de função, viu o que é domínio, imagem e as diversas representações de uma função. Se lembra? Com base nos conhecimentos adquiridos, você consegue construir uma regra padrão, ou seja, a lei de formação que relaciona a quantidade de fatias X em função do valor a ser pago C. Veja que no caderno ele já deu praticamente o quadrozinho. Aí o que é que eu analisei para vocês? Veja que se essa pessoa comesse uma fatia, vai pagar R$19,90. Comesse 8 fatias, a pizza inteira vai pagar o próprio R$19,90, porque é rodízio. Então, ele quer saber qual é a função que a pizzaria cobra em função da quantidade de fatias, o valor a ser pago. A função que define o valor cobrado, que é C, é para ser essa daqui, a genérica. Nós podemos melhorar o quê? Ó? A função que define a quantidade de fatias, a resposta é f de x, que independe da quantidade de fatias que coma, ela vai pagar o próprio R$19,90. Então, a resposta é essa. Então, função constante, no domínio não existe a variável, o x. É apenas um número constante. Um número constante, fixo, não variável. Por isso que não vai ter a letra numa função constante. Então, a função é essa daqui. Então, a resposta, a função que define o valor a ser cobrado, f de x é igual a R$19,90. Então, uma função constante já sabemos. Aí, mais embaixo, nós temos outra situação.
Você observou que, independentemente da quantidade de fatias consumida, o valor a ser pago não mudou? Independentemente da quantidade de fatias consumidas, o valor a ser pago é o mesmo. Foi o que eu acabei de explicar. Aí tínhamos uma outra situação de uma corrida de motocicletas. O vencedor será aquele que percorrer a maior distância, mantendo sempre a mesma velocidade de 100 km por hora. Suponha que um dos competidores conseguiu o desempenho de se manter na mesma velocidade durante 3 horas. Veja que essa pessoa manteve a velocidade constante, independentemente do período de tempo. De 0 a 3 horas, ele conseguiu manter a velocidade de 100 km por hora. Logo, a função, se fosse para a gente calcular ou botar aqui, a função que define a velocidade em função do tempo é dado por f de t. Em função do tempo, a velocidade será sempre de 100 km. Veja que é uma função constante. É apenas um número sem a letra. Aí no desafio 2, você já sabe o que é uma função constante. Agora é sua vez de verificar e se compreendeu o conceito de função constante. A partir da situação abaixo, construa uma tabela, esboce o gráfico referente à situação que é descrita, representada em sua tabela. Então, a situação abaixo é essa daqui, ó, do desafio. Vamos falar um pouco sobre telefonia móvel. A maioria das companhias de celulares possui planos pré-pagos que oferecem alguns serviços incluso para seus clientes. Se você possui um celular, já deve ter recebido alguma ligação dessas companhias, te oferecendo algum tipo de plano a ser pago em troca de serviços. Aí, o que é que o comando da questão diz? Aí? Suponha que, em uma dessas ligações, a companhia de telefone te oferecido um plano de R$ 49,90 por mês, fixo, para ligações ilimitadas de até 4 GB de internet. Então, oferecer um plano fixo, no valor de R$ 49,90, ligações ilimitadas e 4 GB de internet. Mas o que é que ele quer que você faça? Copie a situação em seu caderno, construa a tabela que relaciona o valor pago e a quantidade de dados móveis de internet que podem ser utilizados. Em seguida, esboce o gráfico. Para facilitar, eu já construí o quadro. O quadro era esse aqui. Vocês iam construir o quadro do valor. Veja, o valor com a quantidade de dados, que eu botei o nome internet. Veja que é um valor constante. Se você gastar 1 giga, 2 gigas, 3 gigas, 4 gigabytes, você vai pagar o mesmo valor, que é de R$ 49,90. Então, nós temos uma situação de função constante, independentemente do valor consumido de gigabyte, você vai pagar apenas R$ 49,90. Construiu o quadro agora. Esboce o gráfico da situação. Para esboçar o gráfico da situação, eu construí aqui, ó, a imagem como valor e o domínio como o GB, a nossa gigabytes. Então, o domínio é a giga e o valor é a imagem. Aí o que é que ele diz? Que a pessoa vai pagar quantos por mês? R$ 49,90. Então, a minha imagem correspondente
vai ser R$ 49,90, que vai ser que eu vou pagar. Constante, independentemente do valor que eu consuma de gigabytes. Se eu consumir 0 gigabytes, eu vou pagar vou pagar o próprio R$ 49,90. Se eu consumir 1 giga, eu vou pagar os próprios R$ 49,90. Se eu consumir 2 gigas, eu vou pagar os próprios R$ 49,90. Veja que essa função é constante. Se eu consumir 3 gigas, eu vou pagar os próprios R$ 49,90 e 4 gigas também. Então, o gráfico que define o consumo de internet e o valor ser pago do plano é esse aqui. Veja que a minha imagem é constante. O valor final é igual, R$ 49,90. Então, essa era a resposta do desafio 2. A tabelazinha e o gráfico. Alguma dúvida, alguma pergunta? Independente da giga, vai pagar 49, né? Que use. Mas o plano só oferece até 4 GB. Veja o que vai acontecer mais embaixo. Bem, para se tratar desta situação, ou não, voltando aqui, ó. Tenho certeza que você conseguiu cumprir o desafio, mas você parou para pensar no que aconteceria se a pessoa ultrapassasse o consumo dos dados móveis e utilizasse mais do que 4 GB? Então, se a pessoa consumisse mais do que 4 GB, que nem foi dado na situação. Bem, para tratar desta situação, vamos falar de outra função, que é a função afim. É o que nós estamos acostumados, ou a função polinomial do primeiro grau. Na situação da companhia de celulares, é normal que, caso o cliente ultrapasse a franquia oferecida pelo plano, seja cobrado taxas extras. Vamos imaginar que na situação hipotética do desafio que você resolveu, por acaso, em algum mês você utilizou 5 gigabytes de internet, ultrapassando a franquia oferecida pelo plano que era de 4 GB. Você consumiu 5, ou seja, você ultrapassou 1 gigabytes utilizados a mais. E seja cobrado R$ 15 por giga a mais utilizado. Então, quando acontecer isso, nesse mesmo problema, nós temos uma situação de função afim. Por quê? Porque a função que vai definir o valor que a pessoa vai pagar pelo plano é dado pelo o valor fixo, que é R$ 49,90. Já está até aqui. Esse era o constante, mas se a pessoa ultrapassar a quantidade de gigas, vai ser somado o que ultrapassou vezes 15, no caso. O X é a quantidade de gigas ultrapassada, multiplicado pelo valor da taxa cobrada a cada giga, que é 15. Então, nesse caso aqui, eu já não tenho uma função constante. Eu tenho uma função afim. A função afim é a mesma coisa que a constante com uma variável. Veja, na função afim, eu tenho o valor constante, que é o R$ 49,90, e nesse caso é o nosso coeficiente linear, ou coeficiente constante, e eu tenho agora o meu coeficiente angular, ou a taxa de variação, o que vai variar. A taxa variável, né?
O que é que vai variar? Nesse problemazinho aí, o consumo a mais de internet. Então, nesse caso da função afim, é aonde entra a letra, a variável, o coeficiente angular ou a taxa variável. Alguma pergunta, galera? Então, veja que, pegando o gancho do mesmo problema, ele mostrou que a função afim é a soma da função constante com uma taxa variável. Nesse caso aqui, R$ 15 por cada giga de internet extra. Aí imagine, se a pessoa consumisse 2 gigas extra, aí em vez de X, você ia botar 2, vai ser 2 vezes 15, 30, ia ser 30 mais R$ 49,90. Se a pessoa consumisse mais 3 gigas extra, ia ser R$ 49,90 mais 45, e assim sucessivamente. Veja que nessa situação, a lei de formação de uma função afim é dado por f de x é igual a x mais b, onde b é a nossa função constante, é o coeficiente constante, e o ax é o nosso coeficiente angular, o coeficiente da variável. Então, tenho certeza que você é capaz de descobrir. Aí ele botou uma situação, tome como exemplo a situação da companhia celular. Você já sabe como construir uma tabela que expresse as informações da situação. Aí, no caso, não foi pedido, mas era apenas se fosse para expressar que até 4 GB o gráfico é esboço de uma função constante, que nem foi falado. Até 4 GB o gráfico é de um esboço de uma função constante. Mas o que aconteceu a partir de 4 gigabytes, escreva na tabela o consumo de até 10 gigabytes, anotando o valor cobrado para cada situação. Então, não foi pedido, mas imagine só, se após 4 gigabytes, o que aconteceria com o gráfico? Veja, após 4 gigabytes, o gráfico já ia ter uma mudança. Ele não seria mais constante. Se fosse o caso para construir, o gráfico ia começar a subir. Por quê? Imagine que ele consuma 5 GB. Com 5 GB, ele não ia pagar R$ 49,90. Ia pagar quantos? Ia pagar R$ 49,90 com mais 15. Ia pagar R$ 64,90. Então, veja que na situação da função afim, o valor não vai ser mais constante. Por quê? Porque ele ia pagar não R$ 49,90, ia pagar R$ 64,90. E assim por diante. Se utilizasse 2 a mais, aí ia ser R$ 49,90 mais 30. Ia ser R$ 79,90. Aí o valor, veja que o valor ia variando. Então, temos esta situação de uma função afim. Mas eu pedi para vocês fazer este gráfico? Não. O que foi pedido para que vocês respondessem foi o desafio 1, onde eu tenho uma situação. Em fevereiro, o governo da cidade do México, metrópole, com uma das maiores frotas de automóveis do mundo, passou a oferecer à população bicicletas com opção de transporte por uma anuidade de $24. Veja, para você usar a bicicleta no ano, você paga $24. Você paga para você ficar usando essa bicicleta. Mas o usuário só tem direito a 30 minutos. Se você pegar a bicicleta, você só
por $24, você só tem direito a 30 minutos por dia. O ciclista pode retirar em uma estação e devolver em qualquer outra. E se quiser estender a pedalada, pode usar e levar para casa a bicicleta. Mas o que acontece? Vai pagar $3 por hora extra, ou seja, passou 30 minutos, vai contar a hora extra que você está usando a bicicleta. Agora que é a pergunta, o comando. Qual é a expressão que relaciona, ou seja, quando nós trabalhamos com relação, nós estamos trabalhando como uma função. Relação entre grandezas. O valor F a ser pago pelo uso da bicicleta por ano, quando se utiliza X hora extra, ou seja, o valor, a relação entre o valor a ser pago relacionando com as horas extras nesse período. Se formos para analisar a função, ele quer saber a função em função de X hora extra, essa sim é a leitura. A função de X hora extra é dado. O que é que a pessoa paga ao ano? A pessoa já vai ter que pagar $24. Esse é a nossa função constante, ou o nosso coeficiente constante, ou linear. Isso tem que pagar toda vez por ano. Mas ele disse que você vai ter que pagar R$3, ou seja, $3, vezes a quantidade de horas, que é a função do valor a pago em função de X horas extras. Então, X é as horas extras. Se eu usar 10 horas, vai ser 3 vezes 10, 30, mais os 24 que eu pago anualmente. Ou seja, a função é essa. F de X é igual a 24 mais 3x. Ou simplesmente inverter, que nem está lá na alternativa, que é f de x, a letra D, é igual a 3x mais 24. Não importa a ordem, é porque nós deixamos primeiro o número que tem a variável, que é a letra. Gostamos de escrever 3x, porque botamos o número com a letra primeiro, mais 24. Mas veja que não vai influenciar em nada. Então, a função é essa daqui, que é a letra D. Resposta era a letra D. Alguma pergunta? Veja que o nome relaciona. Nós estamos falando de função. Para finalizar, a questão 2, que fala sobre função afim. João, ao perceber que seu carro apresentou um defeito, optou por alugar um veículo para cumprir seus compromissos de trabalho. A locadora, então, lhe fez 2 propostas. Primeiro, o plano A da locadora é cobrar um valor fixo de R$50. Veja que esse é meu valor fixo, é a minha função constante. E mais 1,60 por quilômetro rodado. Veja que esse 1,60 por quilômetro rodado vai ser minha taxa variativa, né? Que é de acordo com a quilometragem rodada. Já no plano B, ele vai cobrar um valor fixo de R$64, somado a 1,20 por quilômetro rodado. 64 é o meu valor fixo, que é a minha função constante, e esse aqui é a minha função variável, ou a taxa variativa. Aí, primeiro, vamos identificar a função que define cada plano. No plano A, veja que a função que define o valor a ser cobrado é em função de quilometragem. Veja que eu vou usar a letra K de quilometragem, porque no problemazinho já disse. Então, a função a ser pago em função da quilometragem é dado por 50, fixo, somado
a 1,60 por quilômetro rodado. Vai ser 1,60 vezes K, que K significa quilometragem. No plano B, eu tenho a mesma coisa. A função que define o valor a cobrar em função de quilometragem é dado R$ 64,00 o valor fixo, somado a 1,20 por quilometragem, por K. E qual é a pergunta? Olha, João observou que para certo deslocamento que totalizava K quilômetros, uma certa quilometragem, ele diz que era indiferente optar pelo plano A ou pelo plano B. Quando ele fala era indiferente, ou seja, não sabia qual era o melhor plano. Por quê? Porque, ao final, a ser pago seria o mesmo. Ele não sabia que nenhum plano era melhor do que o outro, porque os dois valores eram iguais. Os dois valores eram iguais quando uma certa quilometragem, ou seja, quando o deslocamento totalizava K quilômetros, uma quilometragem, o valor dos dois planos era iguais. Então, é correto afirmar que K é um número racional entre... Aí, para que eu possa saber qual era o valor que era o valor de K, eu vou ter que igualar, que ele diz o quê? Que as duas funções eram iguais, os dois valores de K eram igual. Aí eu vou pegar a minha primeira, o plano A, ele diz que o plano A, os valores eram iguais. Aí ele diz que não sabia qual melhor escolher. Aí eu vou igualar a primeira função, que é 50, mais 1,60K. Se são iguais, vai ter que igualar. Veja que na avaliação vai ter uma questão parecida como essa. Se são iguais, vou ter que igualar o plano B. Nesse caso aqui é 64 mais o plano B é 1,20K. Aí eu vou saber qual é o valor dessa quilometragem, ou qual o valor de K. Eu tenho uma equaçãozinha. Vou deixar no primeiro membro somente os valores que tem a incógnita e passar para o segundo membro os valores numéricos sozinho, os valores constantes. No primeiro membro eu já tenho 1,60K. Eu tenho no outro membro 1,20K. Passando para o primeiro membro, ele vai passar invertendo o sinal dele. Aí eu tenho, mudou de mais 1,20K, ficou menos 1,20K. É igual. No segundo membro, eu já tenho lá o 64, que já está após a igualdade. Vou passar para o segundo membro 50. Veja que o 50 está positivo. Quando inverte um lado da igualdade, ele vai inverter também o sinal. Vai ficar menos 50. Essa é a lógica de equação. Aí agora, vamos resolver 1,60 menos 1,20. Se eu tenho 1,60K menos 1,20K, eu vou ter 0,40. 0,40 o quê? K. É igual 64 menos 50
14. Aí eu tenho 0,40K é igual a 14. Vou isolar o K. Vou passar o 0,14 para o outro lado da igualdade. Ele vai passar para o outro lado da igualdade dividindo. Por quê? Ele está multiplicando o K. Quando passa para o outro lado, ele vai passar dividindo o que está do outro lado. Então, vai ser 14 dividido por 0,40. Quando vocês fazem a divisão na calculadora, o valor dessa quilometragem será 14 dividido por 0,40 dá 35. Então, eu encontrei a quilometragem que faz com que os dois planos sejam iguais. No quilômetro 35, tanto faz escolher um plano como o outro. O valor a ser pago será o mesmo. Então, qual é a resposta? 14,5 e 20, 20 e 25,5, 25,5 e 31, ou de 31 a 36,5, que ele diz que esse número está entre quem? Entre 31 e 36,5, porque o valor do meu K é 35. Então, está aí corrigida a nossa atividade sobre função constante e função afim. Não era difícil, mas dava para